A graça e a paz no nome do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a família de cada um. Eu espero que vocês estejam bem, na santa paz de Cristo. Mais um dia abençoado. Dia este, 29/5/2026, fim de mês. Espero que vocês tenham tido um mês de vitória, abençoado. Quero deixar uma palavra hoje que o Espírito Santo me deu pela manhã. Confesso que a minha manhã foi muito corrida, tive que trabalhar, tive que estar ali trabalhando. Na parte da tarde, o Espírito Santo me deu a graça de voltar para casa do trabalho. Meu patrão não precisou de mim. E eu fiz esse esboço com muito carinho e dedicação, mas não deu tempo de fazer mais cedo a palavra de Deus, porque eu fui para a igreja no culto de missões. Mas eu quero compartilhar com você hoje essa palavra que o Espírito Santo me deu para a nossa meditação, amém? Só um minutinho. Antes disso, quero orar, pedir ao Espírito Santo que venha direcionar essa santa palavra e que os seus ouvidos estejam atentos para aprender de algo precioso da parte de Deus hoje, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estou na Tua presença entregando, Senhor, mais um dia, Pai. Mais um dia onde a Tua palavra venha governar nossas vidas, os nossos corações, encaminhando aquilo que está no centro da Tua vontade, Pai. Que a Tua palavra prospera para a qual ela foi enviada, Pai, esse dia. Seja conosco, Espírito Santo. Tu venha tomar primazia, Senhor Jesus, ó Pai querido, neste culto, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os ouvintes que ouvirão essa mensagem, Pai. Que haja crescimento, que haja entendimento da Tua mensagem, Deus. Venha tratar conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Abra comigo a Bíblia, que está lá no livro de 2 Reis, capítulo 4. Não, 2 Reis, capítulo 2, versículo do 19 ao 22. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 ao 22, que diz assim: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa a habitação dessa cidade, como o Senhor vê. Porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me uma salva nova, põe-te nela sal, e trouxeram. Então saiu ele ao manancial de água, deitou sal nela e disse: Assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nela morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, sã aquelas águas, até o dia de hoje, conforme a palavra que tinha dito Eliseu. Aleluias, glória a Deus. A palavra do Senhor diz que os homens daquela cidade, eles vêm e eles dizem para Eliseu que aquela habitação, aquela cidade, era uma água boa, como ele mesmo podia ver. Porém, as águas eram má e estéril a terra. Os habitantes de Jericó pediram ajuda a Eliseu. Eles relatam que a localidade daquela cidade era excelente, mas as águas da região eram impróprias e a terra era estéril, causando morte, impedindo a produtividade daquela terra. O problema das águas era que era tóxica, causava a queda prematura de frutos e abortos de animais. A palavra de Deus é maravilhosa. Se nós formos apropriar dessa palavra para nossas próprias vidas, nos dias atuais,
identificando a nossa vida como essas águas, porque nós que somos de Deus somos chamados a usar a nossa boca da maneira certa, porque essas águas, elas jorram do nosso tronco, nosso interior. É umas águas que jorra do nosso interior também, porque o Senhor nos faz menção dessas águas também na sua palavra. Essas águas ali, elas eram más, como muitas vezes eu e você viemos usar nossa boca indevidamente. A palavra do Senhor diz ali em Tiago, no livro de Tiago, capítulo 3, versículos 11 ao 12, diz: acaso pode brotar da mesma fonte águas doces e águas amargas? As águas simbolizam também eu e você. As águas eram má, a terra era estéril. Muitas vezes nos apresentamos como essas águas, seres humanos, homens e mulheres, como eu e você. Às vezes, nós estamos brotando águas amargas, como diz o livro de Tiago ali. As águas daquele lugar ali, a qual em 2 Reis descreve, essas águas eram má. Muitas vezes, a nossas atitudes prova que nós não temos tido, usando a nossa boca como água doce, mas atitudes como águas amargas. Quando nós amaldiçoamos o nosso salário, dizendo que está pouco, quando nós não estamos satisfeitos e nos entregamos à murmuração, o pessimismo, quando nós damos legalidade ao pessimismo, aos pensamentos que povoam a nossa mente, de incredulidade, de pessimismo, de conformidade com as coisas deste mundo, caímos muitas vezes em falha, em murmurar, em questionar a Deus as promessas dele, nos tornando muitas vezes pessoas murmuronas, que ficam reclamonas, que ficam reclamando de tudo, reclama da vida, reclama do marido, reclama do trabalho, o marido reclama da esposa. E a palavra do Senhor diz que nossa boca não pode jorrar fontes amargas e fontes doces ao mesmo tempo. A palavra do Senhor vai dizendo ali que aquele que utiliza bem a boca, a língua, ele comerá do fruto, do seu fruto, está escrito ali, ó. Provérbios 18, versículo 21. A vida, o poder da vida está na língua. Quem a bem utiliza, come do seu fruto. Quando nós utilizamos a nossa boca para coisas boas, para declarar o que se é de bom, nós obteremos a vitória na nossa vida, nós obteremos conquista na nossa vida. Basta que nós venhamos usar a nossa boca para aquilo que é proveito, profetizando vida, profetizando bênção, profetizando coisas boas, coisas produtivas, proveitosas. Mas talvez você se encontra como essas águas que eram más ali. A terra, a localidade daquela terra era boa. Talvez você pense: Senhor, eu tenho tudo para prosperar na vida, eu não consigo prosperar. Será por quê, Senhor? Será que tem alguma coisa errada em mim? Talvez é a maneira que você tem declarado sua vida. Talvez é a maneira que você tem deixado o inimigo plantar pensamentos de derrota, e muitas vezes, sem vigiar, você declara com a sua própria boca
que a sua vida não vai para frente, que a sua vida não dá em nada. Nós devemos declarar a palavra de vitória, a palavra de vida. Talvez você tenha declarado palavra de derrota na sua própria vida. Seja como Provérbios 18, versículo 21, que diz que o poder a vida está no poder da língua, que a morte e a vida está no poder da língua. Quem a bem utiliza, comerá do seu fruto. Então você vai produzir frutos, você não vai ser como aquela terra estéril que estará descrita ali no 2 Reis, mas você vai ser uma pessoa que de fato conquista. Não é uma terra estéril, mas é uma terra produtiva, é terra boa, é terra fértil. Tem uma palavra para você, talvez a sua vida está estéril, assim como esse lugar que tinha tudo para prosperar, mas não prosperava, não produzia, era estéril aquela terra, a ponto daquele povo, daqueles homens daquela cidade ali, eles chamaram Eliseu, pedir socorro para um grande homem de Deus. Eles pediram socorro num lugar certo, para a pessoa certa. Se você tem orado, você tem buscado do Senhor uma resposta, Deus é o Deus que te sara hoje. Assim como Ele tocou também na boca de Isaías, lá em Isaías capítulo 6, versículo 5, tá aí, diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele reconheceu as suas falhas. Quando nós reconhecemos, será que você tem discernido as tuas falhas? Será que você mesmo tem parado e dito assim: Senhor, o que está errado comigo, Senhor? O que está acontecendo comigo que eu não consigo ver? Aonde está o erro? Sou uma pessoa que tem tudo para dar certo e não estou dando certo. Com certeza essa oração sincera é esse tipo de oração que Deus honra. Isaías, ele declarou com a sua própria boca: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no povo de impuros lábios. Ele sabia que os lábios deles estavam contaminados. Ele sabia que ele habitava no meio de um povo que estava também passando pela mesma circunstância que ele, que era um povo de lábios impuros. E ele vai ali clamar: ai de mim. Você possa clamar: ai de mim, Senhor. Porque talvez a sua vida está estéril, como essa terra ali, que a terra era boa de habitação, mas porém era estéril, não produzia. Você não consegue ir à frente, porque você tem que mudar a maneira de você falar. Você tem que chamar à existência as coisas que não existem. Você tem que aprender a usar a sua boca para declarar a palavra de vida e não de derrota, não de situações difíceis, mas você possa declarar a palavra de Deus. Isaías, ele reconhece a sua falha humana. Após essa confissão, ele segue um ato que Deus opera na vida dele, um ato de graça. Um serafim toca os seus lábios com a brasa do seu altar, purificando e preparando ele para a sua missão. E em conexão com Isaías, né? A palavra de 2 Reis, capítulo 2, versículo 21, diz o seguinte: Então saiu ele ao manancial de águas. Então saiu ele ao manancial de águas, deixou o sal nela, e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas. Não haverá mais nela morte nem esterilidade. E ficaram, pois, sã aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra de Eliseu,
o que Eliseu tinha dito. Então Deus é o único que pode operar esse milagre em nós. Fazer que nós sejamos esse manancial de águas. E o Senhor vai mandar que, pela direção do profeta Eliseu aqui, que deita sal na água. O que eu aprendo aqui? Que Deus, a palavra do Senhor diz que nós somos o sal da terra. Sal é aquele que produz sabor, é aquele que tempera. Então, o sal ele serve para muitas coisas. Sal ele serve para conservar, para temperar. Sal ele serve para tantas coisas e Deus ele nos compara a Jesus Cristo como o sal da terra. Ele pede que deita este sal naquelas águas que eram más, aquelas águas que não produzia, não podia ser potável. Então, eu aprendo com essa palavra que Deus quer usar você, talvez, nesse caso que seja diferente, talvez você não seja uma pessoa murmurona. Eu falo com dois públicos aqui, um público que é murmurão, um público que é águas más, que precisa aprender a usar a boca para bem utilizar ela, porque a morte e a vida está no poder da língua. Quem a bem a utiliza, diz a palavra de Deus, quem a bem utiliza, comerá do seu fruto, está escrito. Talvez você essas águas amargas, águas más, desse que descreve ali o 2 Reis. Mas talvez eu falo para um outro público aqui, que é como esta ordenança que Eliseu, ele dá aqui. Ele dá ordem aos moços ali, que deite água, que deite sal nessas águas. O que eu aprendo? Deus chama a mim e Deus chama a você, homens e mulheres, que é comparado como sal que dá sabor, para declarar a palavra de vida, para profetizar cura aonde está a enfermidade, para declarar a palavra de vitória para esta pessoa que precisa aprender a usar a língua através de uma exortação, essa pessoa ser direcionada, assim como eu estou exortando aqui hoje, trazendo essa mensagem. Talvez Deus quer usar a sua vida para ser sal, para dar sabor a outras pessoas que andam passando por tantos ciclos de derrota. Talvez não sabe por que está passando, porque está declarando com a sua própria boca sem perceber. Porque primeiro as coisas vêm no poder da palavra. Deus diz na sua palavra, haja luz, e a luz se formou, se criou. Então nós devemos declarar a palavra de vida e não de morte na nossa própria vida. Porque é tão fácil declarar a palavra de vida na vida dos outros, mas ser profeta na nossa própria vida, às vezes é difícil. Mas é necessário que venhamos declarar a palavra de vida. É necessário que venhamos profetizar aquilo que é bom na nossa vida. Porque Deus honrará a cada palavra que sai da nossa boca. Talvez você aprendeu já a usar a palavra que vai te trazer vitória. E Deus quer usar você um despertar da fé para levar outras pessoas a declarar essa mesma palavra de fé. E a palavra do Senhor vai dizer que Eliseu pede para deitar sal naquelas águas. E Eliseu pega e deita sal naquelas águas. E a palavra do Senhor profética vem e diz assim, ó. Então saiu ao manancial de água, deitou-lhe sal nela e disse: assim diz o Senhor, sarará estas águas
sararás essas águas, e não haverá mais morte e nem esterilidade. O que eu aprendo com aqui? Este cessou o ciclo, assim como Deus, na sua soberania, resolveu aparecer para Isaías aqui, apesar das suas debilidades. Apesar das suas debilidades e falhas, a ponto de próprio Isaías declarar: ai de mim, que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Isaías, ele declarou com a sua própria boca que ai dele, porque ele se via falho, se via uma pessoa errônea, e mesmo assim a graça e o favor de Deus alcançou ali a vida de Isaías. Então Deus pega e envia os serafins ali, toca nos lábios de Isaías com a brasa viva, fogo do altar, brasas do altar, e tira toda a sua iniquidade e prepara Isaías para a sua grande missão, onde sua maior luta, aí é o seu maior ministério. Talvez você tenha problema com a boca, você tenha declarado palavras de derrota na sua própria vida. Talvez você tenha proferido palavras de maldição, até mesmo na vida das outras pessoas, porque não vigia o que sai da sua boca. Não vigia as palavras que saem da sua boca. Mas Deus está dizendo que essas águas más, elas sararão. Há uma graça de Deus aqui também, assim como foi liberado para a vida de Isaías. A palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nela morte, nem esterilidade. Quer dizer que o jeito de você falar, Deus vai tocar, vai mudar, vai transformar. Como diz a palavra do Senhor, o Senhor tocou ali, deitou sal naquelas águas. Ele quer usar a mim e a você como sal da terra, como luz do mundo, para dar sabor, para iluminar, para fazer a diferença. Em nome de Jesus, que você possa entender essa palavra. E a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: que Deus, ele quer curar, que Deus dá a palavra Eliseu dizendo que o Senhor sarará essas águas. O Senhor te sarará. Esta noite eu declaro que o Senhor te sarará, em nome de Jesus. Que assim como está escrito também no Salmo 103, verso 5, que o Senhor é que enche a sua boca de bens, de sorte que a sua força se renova como a da águia, sua vida se renova como a da águia. A águia é uma pessoa que tem visão longe. Quando nós temos visões longe, nós não olhamos o problema. Nós damos glória a Deus por aquilo que Ele diz que vai acontecer na nossa vida. Então você não dá glória por aquilo que está acontecendo agora. As nossas leves e momentâneas tribulações, a palavra do Senhor diz que ela tem peso de glória. Ela glorifica o nome do Senhor. Então você pode ir no seu lugar, glorificar o nome do Senhor e dizendo que essa prova vai passar. Senhor, restaura, Senhor, a sorte do teu povo. Eu te peço neste dia, Pai, que assim como o Senhor curou essas águas, Senhor Jesus, tirando ali todo o mal que havia naquelas águas, enviando sal, ó Pai. Cessa, Senhor Jesus, o falar desta boca, meu Pai, falar de murmuração, ó Pai, de xingamento. Vem o Senhor tirar tudo aquilo que é impróprio dessa boca, meu Deus, em nome de Jesus. Faz, Senhor, essa língua, Senhor, te glorificar, meu Deus, enaltecer teu santo nome, meu Pai. Tira a murmuração desta vida, desta jovem, desse jovem, meu Pai.
que tem amaldiçoado, Senhor Jesus, sem saber, ó Deus, inconscientemente, quando se entristece, quando murmura do seu salário, meu Pai, oh, da sua casa, da sua família, meu Deus, oh, Ramarasurikandaramalayas, assim como o Senhor sarou aquelas águas de Mara também ali, Senhor, meu Pai, venha sarar essa vida, meu Pai, que é pesado de boca, meu Deus, que é pesado de lábios, Senhor. Vem trazendo cura, Senhor, esta boca, meu Pai, que se levanta para se amaldiçoar a si mesmo, inconscientemente, através de palavras, de pensamentos que vêm na mente, meu Deus. Ah, meu Pai querido, Tu és o Deus que tem a chave em Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir, Senhor, dá-lhe sabedoria a esta vida, venha sarar, Pai. Assim como a sua palavra diz ali em 2 Reis, capítulo 2, versículo 21 a 22, que diz, Senhor, meu Pai, ali está escrito, ó Pai, que o Senhor curou aquelas águas, e aquelas águas foram saradas, meu Deus. Que o Senhor possa curar, Senhor, meu Deus, essa pessoa e tirando toda obra de inveja, toda palavra de maldição. Aramanassu decanda arabassura andalemai, aramachurianda aramanas. Senhor, eu mesmo cansada, Senhor Deus, quase chegando à meia-noite, eu me prontifico a fazer esse vídeo, Pai, declarando, Pai, que essas pessoas, meu Deus, vão ter livre acesso a Cristo Jesus em sua comunhão, ó Pai, diária, Pai. Como diz a tua palavra, aquele que crê no Senhor, do seu interior fluirá rios de água viva. Senhor, que este ventre, Senhor, venha fluir rios de água vivas, ó Deus, que não seja águas amargas, meu Deus, aonde a maldição, onde a alimentação, onde a palavra de murmuração, contenda, a inimizade, brigas, intrigas, mas, ó Deus, que essa boca seja palavra de vitória, Pai. Engrandeça o teu nome nesta vida, Senhor. Destrói as fortalezas. Essa mensagem é uma mensagem curta, Senhor, mas eficaz, que chega ao conhecimento de cada coração, que produza, Pai, arrependimento, para que nós venhamos hoje avaliar no que nós temos feito no tocante dos nossos lábios, aquilo que declaramos, Pai, que nós venhamos declarar somente fé, como diz o salmista. Criei, por isso falei, que nas prensas da vida, meu Pai, que nos comete a vida, que no lugar da murmuração, ó Pai, encontre o nosso coração, ó Pai, altar levantado para Ti em adoração, ó Pai, em gratidão por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor fará, meu Deus. Tira do coração dessas pessoas, ó meu Pai, a mágoa, o ressentimento. Quebra, Senhor Jesus, o jugo, meu Pai, dos infernos lançado contra esta vida. Quebra toda obra de bruxaria. Rabadaraçu decandaramaná, cirandaraçu ramalassúria, querandalassuriandas. Vem restaurar a vida, Senhor, em nome de Jesus. Pai, muda essa sorte, muda os seus lábios, quebra, Senhor, toda obra de inveja, toda palavra de maldição, em nome de Jesus, que seja quebrado pelo poder da fé, em nome de Jesus Cristo. Salva, Senhor Deus, o vocabulário dessa pessoa, meu Deus, que haja, Senhor, fé no coração dessa pessoa. Tua palavra diz, não nos conformeis com este século, mas sede transformado na renovação do seu entendimento. Senhor, que essas vidas sejam renovadas no Senhor. Aleluias. Glória a Deus, aleluia, Jesus Cristo. Então, eu deixo aqui para meditação suas esse salmo Reis, 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Você pode ler na sua casa. Eu estou um pouco cansada agora, mas eu fiquei no comprometimento de fazer essa live. Eu estou fazendo, mas que não seja a Edmar-me alguma coisa aqui, mas que seja Jesus a te orientar
por essas poucas palavras, porque não é no muito falar, mas é no poder de Deus, que ela possa entrar no seu coração, amém? Que você medite também lá no Salmos 33, verso 5, que diz assim, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O que é encher a boca de bens? É uma pessoa que está cheia de coisas boas, é uma pessoa que está cheia de palavras abençoadoras, palavras que cura, palavras de bênção, palavras dos céus. É contrário àquela pessoa que está com as águas más, que só sabe murmurar, que tem inveja dentro de si, ressentimentos, falta de perdão. É uma pessoa, vamos dizer em outras palavras, azeda. Que você não venha ser essa pessoa dessa forma, mas que haja pensamentos bons na sua mente. Porque nós não devemos conformar com esse século, mas ser renovado na renovação do nosso entendimento. E que você possa entregar ao Senhor tudo aquilo que te angustia. E de vez de murmurar, que essa palavra se cumpra na sua vida, que diz que o Senhor é o Deus, o Senhor que enche a nossa boca de bens, de sorte que a nossa mocidade se renova como a águia. A pessoa que tem boca cheia de bens, ela declara a palavra do Senhor, que é o seu bem mais precioso. Ela profetiza a palavra de Deus, ela vive a palavra, ela respira a palavra de Deus. Ela busca no Senhor as suas promessas, declarando, assim como Ezequiel no Vale de Ossos Secos, sendo profeta para a sua própria vida. Que você seja essa pessoa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz. Amém? Fica na paz.